Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. Ele é o sumo sacerdote do Pai. Exercendo o seu sacerdócio, Jesus se oferece como sacrifício pela nossa salvação. Ele é sacerdote que oferece a si mesmo no altar da cruz para a nossa salvação e através do sacrifício de si mesmo, de sua morte de cruz, ele estabeleceu uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da carta aos Hebreus, Deus prometeu ao seu povo estabelecer uma nova aliança. E essa aliança, ela é realizada por Jesus. Por isso, ele é aclamado pela carta aos Hebreus, ele é aclamado o sumo sacerdote do Pai. Cristo, diz o autor da carta aos Hebreus, possui um ministério superior. Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. E ele estabelece essa aliança. É uma aliança de amor, é uma aliança de salvação, é uma aliança que dá sentido de eternidade à nossa vida. Nós, irmãos e irmãs, nós somos o novo povo de Deus. Nós somos o povo desta nova e eterna aliança. Pela graça do sacramento do batismo que nós recebemos, nós nos tornamos membros do povo santo de Deus, deste povo da nova e eterna aliança estabelecida pela Páscoa de Jesus. E por isso, nós todos somos chamados a viver com fidelidade o dom desta aliança. O autor da carta aos Hebreus ainda deixa claro
que, estabelecendo esta nova aliança, o Senhor, por meio do seu Espírito, inscreve em nossos corações a sua lei. Ele grava nos nossos corações os seus mandamentos. E assim, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eis a aliança estabelecida por Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e nós somos o povo, nós somos a comunidade dos discípulos, das discípulas de Jesus. Pelo batismo recebemos o dom do Espírito Santo, que inscreveu, que gravou em nossos corações os mandamentos de Deus. Em nosso dia a dia, irmãos e irmãs, somos chamados a viver esta vocação de povo de Deus, povo que pertence ao Senhor, povo que proclama, que testemunha com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós somos esse povo. E é muito importante que nesta missa, você, meu irmão, você, minha irmã, renove o seu compromisso com Deus. O compromisso que você assumiu no batismo, de ser membro do povo santo de Deus. O compromisso que você assumiu no batismo, de se deixar conduzir pelo Espírito da nova e eterna aliança. Que esse compromisso seja renovado aqui nesta celebração, nesta Eucaristia. Interessante como nós ouvimos no Evangelho de São Marcos, Jesus subiu ao monte. E lá, certamente, ele orou ao Pai. E nesta sua oração ao Pai, Jesus foi inspirado para escolher dentre os seus discípulos 12. Aqui nasce o novo Israel. Na antiga aliança, eram 12 os filhos de Jacó. Eram 12 as tribos de Israel. Agora, nasce um novo Israel. A partir da escolha que Jesus fez em relação aos 12, os apóstolos. Nós somos o novo Israel. Pela graça da escolha batismal, pela graça da vocação batismal, nós somos o novo Israel. E para quê? Para que Jesus escolheu estes 12? Diz o evangelista São Marcos, Jesus designou 12 para que ficassem com ele. Em primeiro lugar, para que esses 12 fossem amigos de Jesus, para que esses 12 fossem, de fato, íntimos do coração de Jesus, para que eles pudessem, sobretudo, nesta comunhão de amor com Jesus, orar, ser homens de oração. E aqui entra, irmãos e irmãs, o segredo da fidelidade a Jesus, da fidelidade à nossa vocação de povo da nova e eterna aliança. Aqui entra o segredo da fidelidade no testemunho da fé, fidelidade ao testemunho de uma vida vivida de acordo com os mandamentos de Deus. E qual é esse segredo? A oração. A oração. Esta deve ser uma marca nas nossas vidas. Orar sem cessar.
cultivar a comunhão de amor com Jesus, a alegria de sermos discípulos de Jesus por meio da oração. Jesus designou 12 para que ficassem com Ele, comunhão com Ele, oração a Jesus. E depois, além de ficarem com Ele, Jesus os designou para enviá-los. Jesus os escolheu para que eles fossem enviados a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Também nós, irmãos e irmãs, recebemos pelo batismo o dom do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus, para pregar o amor de Deus, para anunciar as maravilhas do Senhor. Por isso, nós devemos ser não apenas discípulos, mas discípulos missionários de Jesus Cristo, de modo que possamos levar a tantas outras pessoas com as quais nós convivemos no dia a dia, levar o conhecimento do amor de Deus, levar a palavra de Deus, que as pessoas possam conhecer os mandamentos do Senhor, porque a fidelidade aos mandamentos de Deus é garantia de salvação. A fidelidade aos mandamentos de Deus nos torna cada vez mais povo santo do Senhor. O nosso mundo precisa da luz da palavra de Deus. O nosso mundo precisa da graça do reino de Deus. Eis-nos aqui, escolhidos e ao mesmo tempo enviados, como os apóstolos de Jesus, pela graça do batismo, escolhidos e enviados para levar ao nosso mundo a salvação de Jesus. Este dom do amor de Deus, este dom da nova e eterna aliança. Quando por vezes eu leio este trecho do Evangelho de São Marcos, como também do Evangelho de São Mateus, onde os evangelistas elencam os nomes dos 12, eu sempre procuro também ler entre aqueles nomes o meu nome. Não porque eu seja importante, mas porque eu recebi a graça do batismo. E pelo batismo, recebi a vocação de discípulo missionário de Jesus Cristo. Quero ser de Jesus, quero pertencer a Deus, quero ser fiel ao dom da nova e eterna aliança. Mas não somente eu. Aqui, na lista dos nomes dos 12 apóstolos, você também, meu irmão, você também, minha irmã, pode ler o seu nome. Peçamos a nosso Senhor, nesta Santa Missa, em que nós celebramos a memória do martírio de São Sebastião, este soldado de Cristo, que foi perseguido naquele período difícil da perseguição dos cristãos em Roma, na Itália, foi perseguido, foi martirizado. Lá na famosa Via Ápia, nós encontramos em Roma o túmulo de São Sebastião, a catacumba de São Sebastião, lugar de visitação, de peregrinação dos fiéis cristãos. Que também São Sebastião interceda por nós, para que tenhamos esta alegria de pertencer ao povo da nova e eterna aliança, alegria de fato sermos discípulos missionários de Jesus Cristo, assim como foi o mártir glorioso São Sebastião. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.